diz-nos assim: o que anda sinceramente, salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Que lavrar a sua terra, virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém? Gotas de sabedoria, como diria o pastor Rosendo Rico. Foi pastor aqui muitos anos na Zona Leste, foi meu professor. Ele gostava sempre de ler alguns provérbios antes de começar as aulas. E dizia a ele que cada provérbio é uma gota de sabedoria. Estes, particularmente, que nós acabamos de ler, fazem comparações. E, regra geral, a gente gosta de fazer comparações. Por exemplo, a gente sabe se uma coisa está barata ou se ela está cara quando faz comparações. Ontem a Márcia, aproveitando que eu estava lá no Nagumo, pediu que eu comprasse alface. E eu vi que o preço do alface lá estava R$ 1,75. Mas no domingo eu comprei aqui, frente ao Campai, a R$ 1. Então eu fiz comparação e eu achei que estava caro, né? Mesmo tamanho, dava para comprar quase 2. Mas eu estou pegando já os macetes aqui da região, onde é mais barato, onde é mais caro e tal, né? Vocês pensam o quê? Já vai para 4 meses que eu estou morando aqui, né? E aos poucos a gente vai aprendendo aí os macetinhos, onde compra uma coisa no lugar, onde é mais barato, onde é mais caro, enfim. Mas não só esse tipo de comparação, a gente faz comparação também em atitudes. A gente faz comparação de comportamento, de palavras. A gente faz comparações. E é através das comparações que a gente avalia se uma coisa é boa ou é ruim, se ela vale a pena ou não vale a pena. É claro que a gente faz essas comparações com base naquilo que a gente considera que é melhor ou que a gente considera que é pior. Tá? Varia, ou pode variar bastante, o que um considera que é bom e o que o outro considera que é bom. Por isso que nós precisamos de um parâmetro único, para que não fique variando o que um acha e o que o outro não acha. E qual é esse melhor parâmetro? Bom, sem dúvida alguma, o melhor parâmetro para a gente considerar se as coisas são boas ou ruins, são os parâmetros que vêm do próprio Deus. Deus sabe muito bem o que é bom, o que é ruim. Por exemplo, quando Deus fez toda a criação, inclusive o homem e a mulher, Deus olhou tudo o que tinha feito e disse, olha, tudo o que eu fiz foi muito bom. Agora, quando o pecado entra no mundo,
Deus já sabia que isso não tinha sido bom. Por isso que ele pergunta para Adão: onde você está, Adão? E Adão diz: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. E aí Deus disse: comestes da árvore conhecimento do bem e do mal, que eu disse para não comer. E aí Adão não tinha mais para onde se esconder. Ele não disse comi, né? Foi a mulher que tu me deste, que me deu a comer, né? Ele não assumiu a bronca. Aliás, é difícil o homem que assume a bronca, né? Está cada vez mais raro isso. Acho que exigir isso das mulheres, lógico, a gente deve exigir, né? Mas principalmente dos homens. Hoje que tem homem que não banca a palavra, né? Estava conversando aqui com o irmão Costa, o irmão José, antes de começar o culto, sobre pedreiros, né? Raros são os pedreiros que mantêm a sua palavra. Não só pedreiros, vários profissionais, né? Mas é preciso manter palavra. Mas isso daí é um defeito que vem lá de trás, né? Enfim. Então, quais parâmetros a gente deve ter? Os parâmetros que vêm de Deus. Aqui, possivelmente, quem escreveu o livro dos Provérbios foi Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu. Claro, tirando Jesus. E os parâmetros que Salomão tinha para dizer se uma coisa era boa ou ruim, eram os parâmetros de Deus. Que a sabedoria que ele recebeu não foi humana, foi uma sabedoria dada pelo próprio Deus. A gente conhece muito bem a história. E ele faz basicamente dois tipos, ou um tipo melhor, de comparação. A comparação de como agem os justos e a comparação de como agem os ímpios. Quem são os justos? Aqueles que querem corresponder à vontade de Deus. E quem são os ímpios? Aqueles que querem fazer justamente aquilo que é contra a vontade de Deus. Desrespeitar a Deus. E nós temos uma tendência, eu não digo natural, porque não é da nossa natureza tal qual Deus nos criou, mas uma consequência do pecado, que é justamente fazer tudo que desagrada a Deus. É mais fácil. É uma tendência do pecador. E aí, nos Provérbios, o escritor faz uma série de comparações entre os justos e os ímpios. Mas ele faz essas comparações levando em conta as consequências também. Não só os atos, mas as consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Todas as decisões que a gente toma têm consequências. Inclusive quando a gente diz que não vai tomar nenhuma decisão, tem consequência. Não há como fugir disso. São regras da vida, são regras estabelecidas, são leis de Deus. Tudo tem consequências. E há consequências quando nós nos aproximamos da vontade de Deus, consequências boas, e há consequências ruins quando nós nos afastamos da vontade de Deus. E lá no versículo 18, resumindo praticamente tudo que é dito depois, está escrito: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Quem gosta de tomar tombo aqui? Cair? Ninguém gosta. De vez em quando a gente dá umas vaciladas e dá uma tropicada assim, né? O pior é que às vezes tem alguém do lado que fala assim: deixa o chão aí, né? Ainda tira um barato. Criança é pior ainda. Criança fala assim, bem feito, né? Ninguém gosta de cair. Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente tem um coração perverso, então, em nossos caminhos, a Bíblia diz que a gente cai, e cai logo.
Talvez a gente pode pensar assim, mas eu já vi gente na vida toda ser ruim, e nada lhe aconteceu. Bom, mas morreu, ou vai morrer um dia. E aí vai cair diante de Deus. Porque a sua perversidade será punida, os seus caminhos serão advertidos por Deus. Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fidelidade a Deus. Tem algo contra ou vai contra querer enriquecer-se. O que é enriquecer-se? Ficar rico. O que é ficar rico? Ficar rico nada mais é do que ter mais do que o outro. Será que Deus nos criou para termos mais do que os outros? É muito interessante. A igreja primitiva, ou a primeira igreja, lá em Jerusalém, um dos primeiros sentimentos que eles tiveram, que surgiu naturalmente com o fato de aceitarem Jesus como o seu Salvador, como Messias de Deus, foi justamente querer que todos fossem iguais. Curioso. Alguns que tinham uma propriedade, vendiam-na, entregavam aos apóstolos, para que eles distribuíssem os rendimentos da sua propriedade para os outros. Não tinha sentimento de riqueza. Tinha sentimento de exibição, né? Exibicionismo. Que foi o caso lá de Ananias e Safira. Né? Que depois que viram que Barnabé vendeu uma das suas propriedades, ou vendeu sua propriedade, e deu lá o valor aos discípulos, aos apóstolos, para que eles distribuíssem, foram lá e venderam por 100 mil reais, e chegaram lá para Pedro e disseram, nós vendemos por 50, está tudo aqui. E aí Pedro dá uma chamada neles, diz o seguinte, olha, o terreno era de vocês, a propriedade era de vocês, ninguém pediu para que vocês vendessem. Mas já que vocês venderam, poderiam ter vindo aqui e entregue tudo. Ou dito simplesmente, a gente não vai dar tudo, a gente vai dar metade. Pronto, acabou. Mas eles deram metade e disseram que estavam dando tudo. Mas não é isso, né, que eu gostaria de ressaltar. É esse sentimento de equidade, de equilibrar as coisas, de distribuir. Amor a riquezas não é bom. Tinha um diácono, amigo meu, irmão Valtemir, hoje ele é pastor Valtemir. E ele dizia assim, olha, eu trabalho bastante. E ele trabalhava mesmo. Aliás, trabalha ainda, tem uma marcenaria. Aliás, não só tem uma marcenaria, como não tem 4 dedos dessa mão aqui, porque perdeu-as na esquerda ou na direita? Acho que é na direita. Ele perdeu aquela máquina, né, de serra. Perdeu os 4 dedos. E ele dizia assim, olha, se eu não tiver carro, eu estou feliz. Mas se Deus me der um Fusca, eu estou feliz também. Na época, né, o top de linha carro era o Monza. E ele dizia, mas se Deus me der um Monza, eu também fico feliz. Mas a ideia era, não é o fato de ter ou não ter, ou ter um ou ter outro que me faz feliz. O fato que as coisas vêm de Deus. Então diz aí na comparação, o homem fiel abundará em bênçãos. Pelo simples fato de sermos fiéis a Deus, já temos as bênçãos de Deus, mas o que se apressa a enricar não ficará sem castigo. E aí vai por diante, né? Versículo 23. Que repreende
O homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quer repreender? Ninguém gosta de ouvir repreensão. Em geral, ninguém gosta, né, de ser chamado a atenção. Puxar a orelha, né? A pessoa que mais me chama a atenção, que me repreende, é a Márcia. Às vezes eu prego e falo algumas coisas erradas. Ninguém aqui na igreja fala, né? Ou pelo menos não tem coragem de falar. Pode ser que fale para os outros. Mas a Márcia chega em casa e fala, pastor. E aí me repreende. Mas ninguém gosta. De modo geral, a gente não gosta. Porque tem que reconhecer que errou, na maioria das vezes. Mas o escritor diz o seguinte, olha, é melhor repreender, chamar a atenção, do que lisonjear, elogiar, sem que a pessoa mereça. No Antigo Testamento, a gente teve muitos problemas assim, dos profetas e dos falsos profetas. Só para a gente lembrar um exemplo, Jeremias passou por isso. O povo lá queria saber como é que ia ser a história lá com os babilônicos que estavam crescendo, estavam conquistando outras nações e tal. Jeremias disse, olha, se a gente não se arrepender, o povo da Babilônia virá aqui e vai levar todo mundo embora, inclusive vai levar todos os utensílios de ouro que nós temos consagrados no templo do Senhor, no templo lá de Salomão. Foi difícil ouvir isso. Muita gente ficou triste, mas ele estava falando a verdade. Aí tem um outro, eu esqueço o nome dele, começa com M, que ele diz, não é isso que Jeremias está falando, não, muito pelo contrário, não é isso que vai acontecer, não, muito pelo contrário, os babilônicos ainda vão nos dar mais ouro para a gente enfeitar a casa do Senhor. A quem o povo deu atenção? A Jeremias ou ao falso profeta? Ao falso profeta, porque ninguém quer ouvir palavra dura. Mas a Bíblia diz, nessa comparação, que o justo prefere repreender, não só repreender, mas ser repreendido, do que enfeitar o pavão e receber um elogio imerecido. E aí vai. E para finalizar, versículo 27, dentre outros que a gente leu aí. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Uma das tarefas, uma das funções, uma das atitudes que Deus espera de nós é a ajuda aos pobres. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o pobre aqui sou eu. Tá, também sou. Mas sempre existe então um pobre mais pobre que outro pobre. Dá para entender? Sempre existe um pobre mais pobre que outro pobre. Tem um negócio muito interessante que acontece lá no Fora da Caixa. Isso aconteceu de novo segunda-feira retrasada, que a gente foi entregar. Tem uma senhora que ela mora na rua, lá debaixo do viaduto, lá no Glicério. E ela deve ter alguns problemas mentais, porque ela não fala, pelo menos com a gente ela não fala muito, né? E o jeito dela andar e tal. Mas a gente chega lá para distribuir roupas, e ela pega roupas que ela não usa mais, e dá para o irmão José e para a irmã Edna. Não é isso que acontece? Roupas que ela não usa mais, ela recebe lá as novas, ela mora na rua, irmãos. Na rua. Ela dorme debaixo do viaduto. Aí ela pega roupas que ela não usa mais e entrega para que a gente entregue para outras pessoas. Nunca tinha visto isso. Ela pensa no coração dela, né?
tem gente que é mais pobre do que eu ainda. E a gente chora tanto. Mas Deus espera que a gente sempre ajude os pobres. Um dos critérios para ser justo, considerado justo no Antigo Testamento, era cuidar da causa da viúva e do órfão. Deus sempre cobrou isso do povo. Deus sempre cobrou isso do povo. Todos os profetas, desde Moisés até o último, sempre cobrou que o povo, os governantes e o povo cuidassem da causa do pobre e da viúva. Sabe quem tinha que cuidar de ação social no mundo, irmãos? Era a igreja. Não era o governo, não. Não foi, Jesus não disse assim, tu és Pedro, quando na conversa lá com Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei os meus governos. Foi isso que Jesus disse? Estabelecerei presidentes, primeiro-ministro, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, prefeitos. Não. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certa medida, a responsabilidade de cuidar do povo, dos pobres, é da igreja. Mas não é isso que acontece. A gente faz campanha de missões, domingo é a entrega. E a gente sabe que a gente atinge muito aquém das nossas possibilidades. A gente tem campanhas aí para ajudar lá a Batista de Crianças, Cristolândia. Tem gente que não se importa. Não se importa. Masculina. Então, sempre temos oportunidade. Acho que ligam na sua casa, ligam na minha e falam assim, eu sou aqui da entidade tal. Poderia me ajudar? Né? Eles estão fazendo a campanha do leite, não sei o que e tal, dizendo para a gente o seguinte, olha, tem gente que precisa. E a gente tem, entre os batistas, por exemplo, entidades extremamente confiáveis que a gente pode ajudar. Mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ou seja, aquele que diz assim, isso não é problema meu. O justo se importa com a causa do pobre. Para finalizar, eu tive um professor que era pastor, Fernando Bosch. E a família dele fazia o seguinte, tinha ele, a esposa, e 2 ou 3 filhos, todos trabalhavam já, tal, e todos eles entregavam um dízimo. E eles já tinham o propósito de, naquele mês, ajudar alguém, além do dízimo, ajudar alguém que precisasse. E ele dizia, sempre aparecia alguém precisava de ajuda, no caso deles, financeira. Isso era um propósito da família. Admirável. Mas isso aí precisa de uma série de coisas, né? Precisa a gente cuidar bem do nosso dinheiro, administrá-lo, tal. Tomar cuidado. Para a gente ser bons mordomos, né? Podemos pensar nisso. Cuidar dos pobres. Enfim, algumas comparações aí do justo e do ímpio. Daquele que é temente a Deus e daquele que não se preocupa com isso. Esperamos que todos nós estejamos dentre aqueles que querem cumprir a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos pedir que Deus nos ajude a ser aquele que
faz a coisa boa, faz a coisa certa, faz a coisa agradável aos olhos do Senhor. Amém.